Segunda coisa que a gente analisa, nós analisamos as deformações, as flechas. Eu posso ver as flechas em dois lugares, tá? Ou eu vejo em grelha linear ou na grelha não linear. Eu vou mandar processar, enquanto isso eu explico para vocês o que é uma grelha. Então, eu vou fazer assim, ó. A grelha não linear, eu tenho que mandar ela processar. Por isso que é um erro que as pessoas cometem bastante. Esquecer de olhar o estado limite de serviço. Porque é uma coisa que eu tenho que lembrar de lá ver. No processamento global sequer vai aparecer. Eu tenho que lembrar de ir lá e clicar. Então eu vou mandar processar a grelha não linear. A grelha não linear eu posso mandar processar ou no processamento global. Quando eu fiz aqui eu já tenho essa opção. Mas aí ele vai fazer a grelha não linear de todos os pavimentos. Ou eu posso mandar fazer de um pavimento específico. Porque grelha é de laje e viga. E laje e viga, eu verifico ela para cada pavimento. Para cada pavimento. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, no superior. Eu quero ver se essas flechas dessas vigas e dessas lajes estão passando ou não. Porque se não está, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou clicar aqui no pavimento superior. Eu vou vir em sistemas, grelha TQS. O que é isso? Ele pegou a minha estrutura e dividiu em pedaços. Cada treliça minha é uma barra de uma grelha. Cada trechinho dessa viga é uma grelha. Então, por isso que é a laje por grelha. E eu vou fazer o processamento dessa grelha não linear. Não se esqueçam disso. Então, eu vou vir aqui em grelha não linear, tá vendo aqui? E vou mandar processar. Note que tem 4 opções, então a gente tem que entender uma por uma o que é, como funciona. Eu vou fazer com essa primeira aqui, que ele vai usar as armaduras que estão aí dentro. Qual que é a diferença da grelha não linear, que é o que eu estou processando, que eu tenho que pedir para processar, da próxima grelha do lado, que é a grelha linear? Entenda a diferença, fica aqui comigo. A grelha não linear, ele considera a não linearidade do concreto. Ou seja, nós temos duas linearidades, não linearidade na estrutura. Não linearidade física e não linearidade geométrica. Geométrica é desaprumo, né? Ninguém faz, nem porque seja muito caprichoso, uma estrutura 100% no prumo. E eu tenho a não linearidade física, que é do material. O concreto não é um elemento linear. Por quê? Porque ele fissura. Então, a viga, quando ela se deforma um pouquinho, ela abre uma fissura. Essa fissura é milimétrica, não é vista a olho nu, não é uma patologia. É porque tem fissurações internas nela. E se ela fissura um pouquinho, o comportamento do concreto muda. Porque ele deformou, ela fissurou, perdeu inércia. E eu só consigo analisar a não linearidade na grelha não linear. A grelha não linear normalmente é mais próximo do modelo real, tá? E eu posso ver pela grelha linear. A grelha linear é uma aproximação. Ele é parecido com o que a gente faz na mão. Ele calcula a deformação, nem considera a abertura de fissura de uma maneira tão exata como o cálculo feito pelo programa, e multiplica por 2,5 para até a flecha final. É uma simplificação. Lembra, quanto mais simplificado for os processos, menos preciso ele é e normalmente mais conservador. Qual que é melhor você utilizar? O software vai dar as duas possibilidades e a gente analisa qual que é mais adequado para o seu projeto. Tá? Então ele processou aqui já, ó, deu um OK. Eu vou vir em grelha não linear aqui. Ele abre a grelha não linear aqui. Uma coisa que eu tenho que ter em mente, sempre que eu for avaliar a estrutura, eu preciso lembrar que tem combinações de casos. Para flecha, a combinação, essa combinação, vou clicar nessa mãozinha aqui, ó, tá vendo? A flecha, a combinação é essa aqui, ó, a combinação 9, que é a combinação quase permanente. A de cima é para avaliar a abertura de fissura, que também tem limite pela norma. Vou dar um OK, selecionei a combinação correta, e já posso clicar aqui, por exemplo, em L sobre D. Olha, tá vendo que legal? Ele já mostra ela deformada. Como que ficou a deformação nesse pavimento, tá? Então eu vou vir. Eu posso até fazer uma animaçãozinha disso aqui, ó. Olha lá. Clicando em animação. Essas são as deformações
na minha barra. Cada barrinha dessa aqui é a treliça da laje. Ela está se deformando. Está chegando a se deformar 0,95 centímetros. Mas isso passou ou não? É lógico que a laje deforma mais do que a viga. Por isso que a laje está vermelhinha. Vermelhinha não quer dizer que não passou. Quer dizer que é o ponto que está deformando mais, né? E a gente precisa saber se isso é melhor ou não. Então eu vou clicar aqui em flecha na forma. Vou selecionar essa primeira opção, que é a não incremental. Vou dar um OK. E vou avaliar se as flechas passaram ou não. Vou vir, por exemplo, em viga. Aqui em viga tem um OK aqui, ó, um botãozinho OK. A gente vê se as vigas passaram ou não. Note, a viga V2, que é essa viga aqui, ó, essa viga aqui, que é a do meio, tá vendo? V2. No vão, ela tem quantos vãos? Ó, vamos ver? Ela tem um vão, a distância daqui aqui é um vão, a distância desse pilar a esse é outro vão, desse nesse é outro vão, e desse nesse é outro. Então, são 1, 2, 3, 4 vãos. É o que está aqui, ó. A viga V2, ela tem 1, 2, 3, 4 vãos. Cada vão tem o seu L, que é a distância daqui a aqui. Tá vendo que aqui deu não passou. Ou seja, a flecha aqui, nesse balancinho, não está passando. Está dando 0,47, o limite é 0,40. Então, eu preciso, nesse balanço, aumentar um pouquinho a altura dessa viga. Tá? É a melhor forma de resolver isso. O limite de deformação, ó, é L sobre 250. Então, por exemplo, ó, aqui, entre o pilar 6 e o 7, que é o terceiro vão, eu tenho um vão a distância de eixo a eixo, de 3,32. 3,32. Dividido por 250, o limite é 1,32 centímetros. E é o valor que ele põe aqui, ó, 1,33, só arredondou, tá? Então é L sobre 250. Quem que fala quais são os limites? NBR 6118. Lá na NBR 6118 diz quais são esses limites máximos, tá? E o programa faz isso para mim, mostra se passou ou não. Se não passou, eu tenho que voltar no modelo e aumentar um pouquinho a altura dessa viga e processar de novo, tá? A mesma coisa para as lajes. A gente verifica se passou ou não. O limite é o mesmo. Se não passou, eu tenho que voltar lá e corrigir isso também. Fechar aqui. Essa é a grelha não linear. A grelha linear, eu tenho aqui, ó, grelha, visualizador de grelha. Eu tenho que estar com o pavimento selecionado, não se esqueçam disso. Visualizador de grelha, ele abre a grelha aqui. Aqui eu posso avaliar, tem diversas combinações, por exemplo, eu posso verificar as verificações de estado limite último. O que é estado limite último? São as combinações onde os elementos são dimensionados. São esses esforços que usou para dimensionar essa treliça e essa viga, por exemplo. Então, se eu selecionar essa opção, IMI ou MY, pessoal, lá no Master eu tenho uma aula completa só explicando o que são estados limites, só explicando que é o estado limite último, com slides, material de apoio, apostila e tal. Então, aqui eu estou dando uma pincelada importante para vocês não esquecer de ver esse ponto. Então, primeiro eu estou vendo ainda estado limite de serviço. Mas eu consigo já ver aqui os diagramas aí, ó. Tá vendo? Os estados limite último. Esse diagrama de momento fletor, o MY é momento fletor, na direção de Y, né? E aqui eu tenho o valor em tonelada força, tá aqui, o momento. Eu posso mudar essa unidade se eu preferir, tá? Nas vigas e nas lajes. A grelha é de viga e de laje. Ou eu posso ver aquela deformação. Eu seleciono a combinação de estado limite de serviço e coloco L sobre D. Aí ele, aqui na grelha linear, ele não disse se passou ou não, ele só mostra o valor. Mas note, lá, a maior valor de deformação tinha dado 0,95. Aqui esses valores são maiores. Na grelha linear, as deformações normalmente são maiores do que na grelha não linear. Por quê? Porque aqui há simplificações do cálculo, tá? Então é isso.